Ah, isso aqui me sufoca. Não frouxa. Dele os briquezinhos. Ô, mas eu tô muito longe aqui, ô Rosane. Não sei como nós chegamos Mas mais é que perto. você não fica longe, né? Ah, é verdade. Nós não podemos ficar perto. Tinha me esquecido. Tudo bem? A Yuli lá na tribuna. Ela já está. Invocando a proteção de Deus, damos início à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de IP, do dia 21 de julho de 2020. Saúdo, então, a vereadora Gislaine, secretária da mesa diretora, colegas vereadores. Saúdo também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Saúdo, então, nossos assessores aqui, doutor Marcos, a Helenise, a Yuli. E, então, começamos, então, mais a nossa sessão daí. Um abraço a todos que nos acompanham. No expediente. Apreciação e votação da ata número 012 de 2020. Alguma colocação com relação à ata? A ata entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A ata foi aprovada por unanimidade. Convido a secretária da mesa diretora, a vereadora Gislaine Zilioto, para que registre as correspondências. Inicialmente, minha saudação à nossa presidenta Rosane, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento de forma carinhosa os nossos secretários, nossos assessores, e cumprimento também o nosso público que nos prestigia de seus lares, que nos acompanham através das redes sociais. Plantão legislativo. Prezado cliente, esta DPM, em sua constante preocupação de aperfeiçoar os serviços que presta às câmaras municipais do Estado e sensibilizada com a justiça, com a justa reivindicação de seus clientes, está criando plantão legislativo, modalidade de serviço voltada exclusivamente ao atendimento das câmaras municipais. O plantão objetiva dar apoio técnico auxiliar aos vereadores e assessoria jurídica deste poder nas eventuais dúvidas que surjam no decorrer das sessões legislativas, especialmente quando realizadas fora do horário de atendimento desta consultoria, à noite, por exemplo. O serviço de plantão legislativo funcionará nos seguintes dias e horários: segundas, terças e quintas-feiras, das 18 horas às 22 horas. Solicitamos que seja divulgada no âmbito do Legislativo a instituição deste plantão, bem como seja indicado para inclusão os seus representantes do grupo de WhatsApp do Plantão Legislativo DPM. Atenciosamente, Poder Legisla Web, plataforma de conteúdo legislativo e de dados. Curso online, CNM, qualifica EAD atuação do vereador em último ano de mandato. O ano eleitoral apresenta inúmeras particularidades, limites e a possibilidade de inúmeras sanções. Nesse sentido, é preciso que a atividade legislativa seja realizada segundo as diretrizes de um ano diferente. Dias 29 e 30 de julho, das 14 às 17 horas. A Confederação Nacional de Municípios e o Instituto Paulo Ziolkowski trazem esta qualificação totalmente online. E fica aqui todos os endereços online para os vereadores que tiverem interesse. Eram essas as correspondências. Obrigada, vereadora Gislaine. Passamos para a apresentação das proposições dos senhores vereadores. Indicação número 026 de 2020, da autoria do vereador Ivar Guerra. A secretária faz a leitura. Indicação número 026 de 2020. O vereador Ivar Guerra, da bancada do PP, usando das atribuições regimentais, vem indicar ao Poder Executivo Municipal, após ouvido o plenário que segue, que seja construído um abrigo no trevo da ERS 122 com a estrada que dá acesso ao município de Campestre da Serra. Com a palavra, o vereador autor. Presidente, eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque não consigo falar usando a máscara. Então, cumprimentar os colegas vereadores, a nossa presidente, nossa vice-secretária, nossos secretários, doutor Marcos, nosso assessor. Cumprimentar os colegas vereadores, a Yuli também. Cumprimentar os que nos assistem também através das redes sociais. Uma indicação bem simples, eu tinha feito há um ano atrás,
da construção de um abrigo ali na RS 122, no trevo que vai para Campestre da Serra. Ali a gente vê muitas crianças. Agora a gente sabe que não tem transporte escolar, mas quando tinha aula, muitas crianças ali no tempo, né, muitas vezes esperando a chegada do ônibus, do transporte, e também várias pessoas que vão por seus trabalhos, né, ali sempre na chuva, no sol, enfim, um abrigo ali caberia bem para maior conforto dessas pessoas que precisam muito trabalhar e estudar também. Então, pedi aos colegas vereadores e vereadoras que também me dessem apoio, né. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Conforme dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Requerimento de informação número 004 de 2020, de autoria do vereador Paulo Roberto Agostini. A secretária da mesa faz a leitura. Requerimento de informação número 004 de 2020. O vereador Paulo Roberto Agostini, da bancada do PSDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, após ouvido o plenário, o encaminhamento do presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se digne informar a este poder no prazo legal que segue. Com relação à retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, informar a. As horas trabalhadas no ano de 2019 e 2020. B. O valor pago pelos contribuintes, o nome de cada um e a finalidade do serviço prestado nestes 2 anos. E C. Que seja encaminhado cópia da ficha de manutenção da mesma com gastos de manutenção e combustíveis. Obrigada, vereadora Gislaine. A palavra está, então, com o vereador autor. Inicialmente, eu gostaria de saudar a mesa diretora, saudar a presidente, a nossa secretária, saudar os nobres colegas vereadores, saudar nossas assessoras, nosso assessor jurídico e, principalmente, o pessoal, os internautas que nos têm nos prestigiado imensamente. Esse pedido de informação não tem muito além do que já está escrito aqui, está sendo colocado. Com a estiagem que a gente teve, graças a Deus agora se encerrou, houve bastante reclamação, né? Vieram até mim pedidos que tinha sido feito para limpar açudes, limpar as fontes de águas. Uns reclamaram que, em vez de fazer isso, estavam fazendo outros trabalhos, que eu acho que todos são merecedores, né? Mas tem alguns que se tem casos emergencial, que seria o problema de água. Então, para evitar o disse, que me disse, evitar e eu ter a clareza, a informação para dar também para os usuários, os munícipes, eu fiz esse pedido de informação. E vamos aguardar, né, as pessoas responsáveis, o executivo, que mande a essa casa as devidas informações. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Paulo. O requerimento de informação número 04 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O requerimento de informação número 004 foi aprovado por unanimidade. Moção de congratulações número 009 de 2020, de autoria da vereadora Rosane Pereira de Souza. A secretária faz a leitura. Moção número 009 de 2020. A vereadora que a este subscreve, usando das atribuições regimentais, requer, após ouvido plenário, o encaminhamento de moção de congratulações ao Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, DIP, pelo excelente trabalho que a equipe vem realizando no município, garantindo os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade. Obrigada, vereadora Gislaine. Eu passo a presidência, então, para a vereadora Gislaine, para que eu possa me manifestar. A palavra está à sua disposição. Obrigada, presidente. Quando eu resolvi fazer essa moção, eu pensei no seguinte: nós fizemos uma moção junto aqui com os vereadores, né? O vereador Valdir fez para o pessoal da Brigada, pelo excelente trabalho prestado à comunidade.
foi feita uma moção aqui para o pessoal da saúde. E a gente, no momento, a gente estendeu essa moção a todos os funcionários que trabalhassem na área da saúde. E a gente acabou deixando de lembrar do CRAS, né, o pessoal do CRAS que faz um excelente trabalho, muitas vezes quietinho lá, né, recebendo o pessoal, trabalhando, encaminhando, e é um trabalho muito importante, principalmente nessa época aqui que a gente está passando por essa situação da pandemia, muitas famílias aí passando em situação de vulnerabilidade. Então, é importante também valorizar o trabalho desses profissionais, que também estão na linha de frente, também estão trabalhando de forma remota, alguns até o psicólogo ali ele está em afastamento por causa né, ser do grupo de risco, mas tem o pessoal que continua esse trabalho, que é super importante ali, porque o CRAS ele funciona como um garantidor de direitos, né? Então, nessa situação aí, muitas famílias estão precisando ter seus direitos garantidos, ser atendidos, ser recebidos ali, muitos à distância, né? Continua um trabalho à distância, distribuindo cestas básicas, fazendo até a questão de carteiras de trabalho. Então, tem uma equipe que trabalha, né, para auxiliar essas pessoas. Então, eu acho que eles merecem também essa moção pelo trabalho realizado. Essas eram as minhas colocações. Obrigada, vereadora Rosane. A sua moção, então, será encaminhada ao... Errei? Precisa ser... Perdão, a moção precisa ser votada, peço desculpas. A moção número 009 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A moção número 009, então, foi aprovada por unanimidade e devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislane. Receba a presidência. Moção de louvor número 010 de 2020, da autoria dos vereadores Luiz Carlos Capinelli e Gislane Zilioto. A secretária faz a leitura. Moção número 010 de 2020. Os vereadores que a este subscrevem, usando das atribuições regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de moção de louvor ao projeto de lei número 3.657 de 2020, do senador Paulo Paim, a qual tem o objetivo de instituir o 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS no ano de 2020. Obrigada, vereadora Gislane. A palavra está, então, à disposição dos vereadores autores. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Saúdo a senhora, saúdo minha colega e companheira de partido, a secretária vereadora Gislane. Quero saudar todos os vereadores de todas as bancadas, saudar a Helenise, a Yuli, doutor Marcos, saudar as pessoas que estão nos ouvindo dos seus lares. Então, juntamente com a vereadora Gislane, nós fizemos essa moção de louvor, que é uma forma de valorizar para que essa moção chegue lá no Congresso Nacional. O que é esse e por que esse 14º salário? Todos nós sabemos que a questão, além da tristeza das mortes que está causando essa pandemia, está causando muito e muito desemprego, está causando fome, está causando falta de condições financeiras para muitas pessoas. Então, este projeto do senador Paulo Paim, do 14º salário, por quê? Quando falta recurso, quando falta dinheiro, são os idosos que acabam ajudando a sustentar os lares, ajudando a criar os netos, ajudando a sustentar toda a família. Então, o que visa este projeto? Que, no fim de 2020, tenham um 14º salário. Já tem o 13º, com a parte dele já foi recebida pela maioria dos aposentados e dos pensionistas, e que tenha o 14º, que a Previdência Social pague um salário a mais para cada um dos aposentados e dos pensionistas. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Luiz Carlos. A moção número 010 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A moção foi aprovada por unanimidade. Moção de louvor número 011 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Capinelli e Gislane Zilioto. A secretária faz a leitura. Moção número 011 de 2020. Os vereadores que a este subscrevem, usando das atribuições regimentais,
requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de moção de louvor ao casal Juvenal Soares Duarte e Idavina da Silva Duarte, por terem completado no mês de julho de 2020 71 anos de matrimônio. Obrigada, vereadora Gislaine. A palavra, então, está à disposição dos vereadores autores. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Então, em tempos que as notícias não são tão boas, creio que esta é uma das melhores notícias que nós podemos ver, né? Um casal de gente simples, trabalhadora, humilde, chegar aos 71 anos de casados. Eu não tenho notícia, se alguém tiver, de outro casal que hoje esteja vivo no nosso município com 71 anos de casados. Então, creio que esta casa é justa e merecida esta homenagem a este casal, uma moção de louvor, sempre residiram em IP, trabalharam, criaram seus filhos, estão aqui lúcidos, com saúde, então, e por serem pessoas boas e justas, e assim, hoje, onde a família às vezes está tão atacada, tão desvalorizada, acho que serve para muitas famílias, muitos casais, estarem até se espelhando neste casal que chega aos 71 anos de vida juntos, firmes e fortes. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Bilu. Vereadora Gislaine. A moção número 011 de 2020 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A moção número 011 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Passamos agora para o pronunciamento dos senhores vereadores, conforme a ordem de sorteio. Deixa que eu falo 2 vezes. Alessir, que número o senhor é? O Alessir sempre pega os primeiros. Pepe? 4. Valdir? Eu sou o número 2. Rosane? 3. Cinco, então, tá. Paulo? 9. Didio? 7. Número 6, Bilu? Não é marmelada, bem certinho. Agora tu pergunta e fala que eu esqueci. Tá. Mas pode. Temos tanta pressa assim. O vereador Alessir, o senhor fala? Eu não falo agora. Vereadora Rosane? Falo. Pepe? Falo. Bilu? Sim. Didio? Não. Valdir? Sim. E Paulo? Vereador Alessir, o senhor tem até 10 minutos para fazer seu pronunciamento. Só um minutinho, vereador. Agora sim. Quero cumprimentar a secretária, a Gislaine, aos nobres vereadores, a Yuri, a Lenise, assessor jurídico Marcos. Bom, 2 minutos, é só para deixar um abraço aí à comunidade do IP pelo dia do amigo, que foi dia 20. Então, deixar um abraço para todos os amigos, amigas. E também quero, no mesmo tempo, dar os parabéns agora para o dia 25 para os colonos e o motorista, que é o dia deles. Então, quero dar os parabéns ao colono, ao motorista, pelo importante trabalho que fazem, mas às vezes não são recompensados. O agricultor que trabalha 12, 13 horas por dia sem ter certeza o que vai
o que vai ganhar por causa de preços baixos, por causa da muita chuva, por causa da seca. E o motorista também muito sacrificado a vida dele de não ser recompensado. Deixa a família e fica meses e meses fora de casa, arriscando a vida com acidentes, assaltos, sem ter muito a receber, né? Então, eu quero deixar o meu abraço a eles também, e os meus parabéns ao colono e ao motorista. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu passo a presidência para a vereadora Gislaine, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Recebo a presidência e já lhe passo a palavra. Obrigada. Mais uma vez, uma boa noite aí a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu fiz essa moção aí, vou falar mais um pouquinho sobre ela, né? Do trabalho do pessoal do CRAS. O CRAS, ele foi instituído aí a partir da lei, uma lei que a gente votou aqui em 2017, que é a lei do SUAS, que regulamenta todo o trabalho aí do CRAS. Trabalho este que, então, eles auxiliam as famílias com cestas básicas, auxílio funeral, auxílio passagem. O CRAS ajuda a assistir os grupos familiares, oferecendo auxílio em casos de violência e vulnerabilidade. Então, por isso que eu propus essa moção, né, para valorizar mais esse trabalho desses profissionais que estão aí fazendo um bom trabalho e merecem, né, o nosso agradecimento. Como o vereador falou também ali, o vereador Alessir, né, um importante relembrar do nosso agricultor, que tem passado por bastante sacrifícios aí, primeiro uma seca, uma estiagem, né, com grandes prejuízos, aí veio a questão da pandemia, que também veio a prejudicar também, né, a comercialização desses produtos. Agora, a tão esperada chuva veio, mas veio com uma intensidade muito grande, causando estragos também nas propriedades. E o nosso agricultor segue firme e forte, né, nunca deixa de esmorecer, continua trabalhando, continua acreditando que amanhã vai ser melhor, continua pondo as suas sementes aí na terra, esperando por uma excelente colheita. É o que todos nós esperamos, né? Apesar de todas essas situações, então, nossos guerreiros, eles continuam firmes e fortes, assim como os motoristas também. Mesmo nessa situação, né, da pandemia, o motorista ele nunca parou de trabalhar, mesmo correndo riscos, né, passando de cidade em cidade, levando o alimento para que não faltasse aí alimento e remédios, e os insumos, todo tipo de mercadoria continuou circulando no nosso país. Então, um grande abraço a todos esses guerreiros aí, leva o nosso carinho. Falando também a questão das chuvas aí, dos prejuízos, o município teve bastante prejuízo, bastante estragos, principalmente nas estradas, e a gente tem acompanhado aí, né, recado da comunidade pelas redes sociais, questionando, reclamando a falta de britas, né? Eu sei que a Secretaria de Obras deve estar sobrecarregada, né, deve ter bastante pedidos, mas que, dentro do possível, possa estar aí atendendo esse pessoal, principalmente o pessoal do interior. Aí eu vi bastante reclamações pela escoação dos produtos, aí está ficando difícil, né? Então, deixa aí um pedido para o pessoal da Secretaria de Obras, que se possa aí agilizar essa questão das britas, né, para que possa estar aí socorrendo os nossos agricultores que estão em situação bem difícil aí para o acesso até das suas propriedades. Hoje também tem um projeto importante que desde ontem, na realidade, ele está sendo aí na Câmara dos Deputados, está sendo votado, que é o Fundeb, que é o fundo que ele patrocina, tipo assim, a questão da educação, né, o Fundo Nacional da Educação Básica. E é muito importante que o Fundeb, esse projeto, ele seja aprovado, porque o Fundeb ele tem validade até o final desse ano, de 2020, e seria muito importante que esse projeto ele passasse a ser permanente, tá? Para garantir aí que a educação básica continue tendo esses valores repassados aí, para que possa continuar, principalmente, né, nos municípios que recebem esses valores, para manter a sua educação ao nível que a nossa comunidade merece. Eram essas minhas colocações. Boa noite a todos. Obrigada, Rosane. Lhe devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislaine. Receba a presidência. Vereador Ivar, o senhor tem até 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Vou ser mais rápido.
Só para lembrar, né, que falou bem a nossa presidente, das estradas, a gente sabe de muitas dificuldades nesses últimos dias. Eu mesmo fiquei empenhado por vários dias, mas a gente precisa entender, né, que o tempo, a chuva foi bastante, e problema nas estradas a gente sempre teve, tem, e não sei se alguém vai conseguir resolver todos esses problemas. Quem sabe amenizar um pouco. Tem uma notícia boa também, numa emenda do deputado Afonso Rans, onde chegou uma motoniveladora nova há poucos dias, quem sabe ela também vai ajudar a resolver esses problemas de estrada, como também mais uma emenda do nosso deputado Afonso, onde vai ser feita uma pavimentação aqui na saída para São Valentim. Não é um trecho muito grande, mas com certeza também vai ajudar a melhorar e melhorar muito aquela região, aquela comunidade que muito trabalha, que muito produz. Então, devagar, quem sabe, né, as coisas vão se ajeitando. Também parabenizar a nossa presidente pela moção do CRAS, né? Presidente, naquele dia realmente a gente esqueceu do CRAS, e eu ia lembrar hoje, como também ia lembrar, até tinha anotado, dos bombeiros voluntários de Antônio Prado e do SAMU, que também tem uma parceria muito boa, muito grande aqui no nosso município, e também fazem parte da saúde, né? Ajudam muito ali com ambulância, com pessoas, enfim, é uma parceria que também veio e deu muito certo. E também essa indicação que eu fiz, já tinha feito, acho que 1 ano atrás, um abrigo é necessário, seria urgente, antes que voltasse às aulas de novo, para que essas crianças, né, nossos alunos ali consigam ter um lugar melhor para esperar o seu transporte escolar e também as pessoas que vão trabalhar. E também vou encerrar com um assunto, né, um pouco, até eu diria ruim, né, sobre o nosso colono e motorista, 2 classes que movimentam o nosso país. A gente sabe que todo mundo está passando por dificuldade, mas nós vimos nos últimos dias o combustível aumentando, o governo também querendo trazer de volta o IPVA de carros com mais de até 40 anos, hoje seria até 20 anos. Então, com certeza, é mais dinheiro que o pessoal vai desembolsar. O nosso agricultor também, o governador querendo colocar imposto sobre produtos de hortigranjeiros, frutas, mais imposto em cima do vinho, então, com certeza, mais dificuldades vão vir por aí. Mas, assim mesmo, parabenizar essas 2 classes, que eu digo que são de muita importância para o progresso e para o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado e do nosso país também. Parabéns a todos os motoristas e todos os colonos. Motorista, eu também faço parte dessa classe, conheço bem o Ramiro, né, Rosane, que também é motorista, e como aqui todo mundo é motorista, mas que trabalha com caminhão, acho que o Alicir também, enfim, a todas as pessoas que se enquadram como motorista e colonos, acho que praticamente homenageia quase toda a população. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Próximo orador, então, vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente, saudá-los novamente. Falar das moções que encaminhamos junto com a vereadora Gislaine, da questão em apoio ao projeto do senador Paulo Paim, para que todo aposentado e pensionista, neste tempo de pandemia, possa ter direito ao 14º salário, ter, no final do ano, um salário a mais do que ele está recebendo. E também, com muita alegria, como falei antes, a moção de louvor dos 71 anos de casal do seu Juvenal e a dona Idalvina. Também, a gente foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Paulo Pimenta, do PT, a Lei Assis Carvalho. O que é essa Lei Assis Carvalho? Essa lei que ela diz que o crédito emergencial seja estendido a todos os pequenos agricultores. E, além do crédito emergencial, que tenha um crédito de R$10.000 para cada agricultor. Esta lei agora, a Lei 735, ela precisa ser, então, aprovada no Senado Federal e depois ela precisa ser sancionada pelo presidente da República. Então, creio que isso é muito importante e muito bom para nós.
Agora todos nós estamos na expectativa do Fundeb, dizer que tenho clareza, vereadora Gislaine, que toda a nossa bancada federal votará a favor do Fundeb, que foi criado também no nosso governo, e o Fundeb tem ajudado muitos, e vai ajudar, e precisa estar forte a escola pública. Eu tenho acompanhado também a reforma tributária. Vereador Ivar, o senhor também comentou, né? O imposto dos veículos de 3% do valor venal para 3,5%, e os carros que têm, a partir que muitas pessoas no nosso município têm veículos que têm mais de 20 anos e eles são isentos. Então, acima de 40 anos só, os veículos que não seriam isentos. Isso eu entendo que é uma falta de consideração e de respeito com quem trabalha. E eu repito aqui, não teve uma reforma, seja a trabalhista, seja a previdenciária, que veio para ajudar quem trabalha. Não teve uma, e agora, pouco a pouco, nós estamos sentindo ela na nossa pele. Colono e motorista, creio que todas as categorias são importantes, saúde, professores, mas parabenizar essas duas classes indispensáveis, que são responsáveis pelo transporte e pela produção de alimentos. E falar também que nós, nesse ano, nós vivemos dois extremos. Ao menos eu, nos meus 43 anos, creio que nunca tinha visto uma estiagem tão longa e uma chuva tão grande. Falava no fim de semana com meu pai, com seus 74 anos, diz que quando ele tinha 9 anos, então há 65 anos atrás, que deu uma chuva maior do que essa, o que ele se lembra. Depois conversei a partir do relato dele, que também algumas pessoas me confirmaram isto. E a estiagem que ela veio muito, muito forte. Então, que nós, agricultores, temos que ser mais fortes para estar superando tudo isso, e dependemos sempre do apoio dos governos, de políticas públicas, para poder melhorar e poder continuar produzindo alimentos. Parabenizar a todos e agradecer a todos os amigos que eu tenho pelo Dia do Amigo. Creio que uma coisa muito valiosa que nós temos na vida são os amigos, e que a gente pode contar sempre e a qualquer momento. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Ivar, desculpe, vereador Bilu, que o Ivar foi a anterior, né? Vereador Valdir, o senhor tem até 10 minutos para se pronunciar. Inicialmente, cumprimentar... Já está valendo? Sim. Inicialmente, cumprimentar a senhora presidente, a vereadora Rosane, cumprimentar a secretária desta mesa, vereadora Gislaine, cumprimentar aqui os colegas vereadores, cumprimentar o doutor Marcos, que nos acompanha, né, como assessor jurídico desta Casa Legislativa, a Yuli e a Helenise, que fazem a parte mais de Secretaria Administrativa do Legislativo de IP, estender um respeitoso cumprimento à população ipense que nos acompanha pelas redes sociais, e me reportar num primeiro momento a um projeto muito importante e que eu tive o prazer na minha vida de estar ao lado dos formadores de opinião do nosso município de IP, quando por quase um ano estive secretário de Educação e Cultura, professora Rosane, onde ali nós pudemos, num trabalho conjunto. Eu lembro que quando comecei lá, a minha primeira fala numa reunião com o corpo de professores e professoras, ela foi da seguinte forma: só tem um jeito de um ser humano, de uma pessoa se dar bem na vida, é estar cercada por pessoas melhores do que ela. E eu disse, eu hoje aqui estou cercado de pessoas melhores do que eu. Eu lembro estando por um período pequeno sucedendo
a nossa querida e competente professora Estela Mares Longo Zanotto. Então, eu quero aqui externar aos professores e aos alunos da rede pública de ensino, que são quase que, não na totalidade, mas num volume maior de recursos amparadas pelo Fundeb. Um projeto importante e que não vem sendo debatido de hoje. E aí, aqui eu faço uma ressalva para um Undime, quando participando de um seminário de 2 dias com a Undime, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós pudemos ver de perto quão importante é o trabalho que a Undime faz à frente dos secretários de educação dos municípios, pequenos e grandes, do nosso país, chamado Brasil. Ontem era para ter iniciado, ficou para hoje. Então, a votação do projeto do novo Fundeb, como eles estão denominando. Vejam bem, Covid-19, os alunos em casa, os professores se reinventando e provando para a comunidade que são competentes ao extremo, capazes de manter no dia a dia, e eu sou prova disso, porque o meu celular está cadastrado para receber também as tarefas para o meu netinho Pedro Henrique, e estão conduzindo a educação, ainda que não presencial. Então, aqui no Poder Legislativo, hoje, é preciso que se diga, há sim uma necessidade de definição do Fundeb como garantidor da educação pública do nosso Brasil e do nosso Estado e dos nossos municípios. Agora, é bem importante que os nossos vereadores, e eu fiz contato com alguns e pretendo ainda amanhã fazer com mais os nossos deputados, aliás, da Câmara dos Deputados, eles possam fazer a sua parte. Porque tentar mexer no Fundeb nesse momento da votação, ou posterior à votação tentar vetar alguns artigos, talvez que aos olhos de quem for orientar para que seja vetado não sejam tão importantes, talvez estariam cometendo um determinado pecado, no sentido de desconstruir aquilo que a Undime construiu junto com os municípios, inclusive com os professores locais. Então, é muito importante que seja feito neste momento da fala livre aqui dessa tribuna, desta Casa Legislativa, um reconhecimento ao trabalho dos nossos professores, dos nossos diretores de escola, dos nossos secretários municipais de educação, e estou falando não apenas de IP, e da nossa Undime, que, diga-se de passagem, se não tivesse a Undime, assim como outros órgãos que detêm o controle maior na negociação com assento, com cadeira, junto aos deputados ou à presidência, talvez o sistema de ensino tivesse mais precário ainda. Então, aqui, eu quero externar a minha colocação, enquanto legislador deste município, e dizer que, acima de todos os entraves que está tendo, existe, sim, pessoas responsáveis, destemidas, educadas e valiosos profissionais que estão preocupados, assim como nós estamos, com o destino da educação do nosso país. Mais uma vez, abraço a todos os professores, aos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino de IP, e espero eu que possamos construir um projeto educacional a nível de país que seja capaz de realmente fazer a diferença, que não fique no discurso de muitos, calando a vontade de poucos. Nesse assunto era isso que eu tinha para colocar. Agregar aqui as palavras do meu colega vereador Luiz Carlos, e também do colega vereador Ivar, que se reportaram aqui, colega vereadora Rosane, também a questão das chuvas. Eu não estou no momento, mas estive, como o vereador Paulo Agostino esteve também na comissão
a Compedec, Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil, por longos anos, nesses 20 que completei agora em junho como servidor público, né? Eu costumo dizer, a gente não é vereador, a gente não é secretário, não é prefeito, a gente está, porque esses cargos passam, mas eu sou servidor público. Esse rótulo eu posso dizer que sou, completei 20 anos agora, graças a Deus, no mês de junho. E acompanhei vários eventos adversos no município de Ipê. Eu tenho muita cautela quando eu me comunico, e todos os colegas que se comunicaram, que eles se comunicaram no sentido de entender a situação, né? Então eu quero que entendam a minha fala que eu vou colocar. Por quê? Para a água, vou deter no assunto água. Vivemos a pior estiagem, segundo algumas pessoas mais idosas, dos últimos 40 anos. Para a água, falta de água. E agora, isso a gente praticamente de janeiro ao início de junho, praticamente puxando água para algumas famílias. E foram vários. Já agora, tivemos 289, e aqui essa informação aqui ela é extraoficial, por quê? Porque ela é colhida do pluviômetro do viveiro municipal, que nós tivemos o cuidado de colocar, observar que não pode ficar menos de 15 metros de árvores, para que possa pegar a precipitação pluviométrica adequada. Mais de 280 milímetros em junho. Já choveu junho acima da média, porque a média para Ipê, ela é medida pela Estação Meteorológica de Veranópolis. Um minuto para concluir, né? E, na verdade, nós tivemos de 1º a 17 de julho, 469 milímetros de chuva. Gente, em pouco mais de 15 dias atingiu a chamada umidade de saturação, quando a umidade de baixo se encontra com a de cima. Não tem estrada que aguente. O município, com todo respeito ao contribuinte, ainda está nas melhores situações da região. Esse é o que tenho para dizer. E que bom que não foi casa embora com um alagamento, que bom que não morreu pessoas, mas a gente sabe, entende que a situação não está boa. E não é possível, hoje foi possível colocar patrola, ontem de tarde e hoje, até o momento não dava para patrolar as estradas. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Valdir. Vereador Paulo, o senhor é o próximo orador, tem até 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Gostaria novamente de saudar, principalmente, aos que nos prestigiam, né, pelas redes sociais. Queria falar sobre o Fundeb. Eu recebi, a semana passada, da nossa presidente, uma correspondência, uma solicitação, né, e foi o que eu fiz. Mandei para alguns deputados do meu partido e mandei também, presidente, para 2 deputados que eu tenho contato que não são do meu partido. Mas eu acho que nesse momento, ou em todos os momentos, a gente não deve levar o partido à frente de causas nobres. Quero lhe agradecer pela iniciativa de ter me mandado aquela correspondência. Eu estou notando assim não sei o motivo, mas principalmente a semana passada nas redes sociais, não tenho visto muita divulgação da verdadeira situação referente à pandemia do nosso município. Não sei se foi por causa da bandeira vermelha, agora laranja, o que aconteceu que não tem. Sei que um vereador essa semana colocou alguma coisa, mas nas semanas anteriores era mais divulgado. Era colocado a população, a situação referente à pandemia do nosso município. Eu achei estranho,
não sei o que estão tentando esconder. Referente à RS 122, eu tenho brigado bastante e vieram fazer uns vergonhoso tapa-buraco semana retrasada. Realmente a chuva estraga bastante. E vieram fazer outros vergonhoso tapa-buraco hoje. Que eu não sei por que vieram. Porque se é para vir, sair, se deslocar das cidades de onde vieram, para tampar. Eu não vou dizer meia dúzia de buracos, porque foram mais, né? Mas tamparam aqui do trevo até aqui em cima, na vendinha do mel, e depois continua. Então, vim de lá para cá para tampar esses buracos e tampar mal, que nem chegaram a completar todo o buraco, pelo menos se fizesse da mesma nivelação, ou até um pouquinho acima, para não acumular água. Mas, e a pior das informações é previsão para restaurar a RS 122 somente no próximo ano. Então, quer dizer, é vergonhoso, independente de quem está no partido, quem está no governo, sendo do meu partido, sendo do governo, do partido que for. Quando precisar elogiar, a gente elogia, quando precisar criticar, a gente critica. De Antônio Prado a Caxias do Sul, a Flores da Cunha, aí está uma verdadeira vergonha. Em frente a Viprado, quem for a Caxias, dificilmente não vai encontrar um carro no acostamento com os 2 pneus furados, não é só um, pelo tamanho do buraco. E lá está pedagiada. Então, realmente a gente não sabe mais o que dizer. Queria dar os parabéns ao deputado Afonso pela emenda parlamentar, onde teve auxílio para a compra da patrola para o nosso município. A patrola está aí, muito bem divulgada, principalmente nas redes sociais, e aí sim, pelo prefeito municipal. Mas eu gostaria que o prefeito municipal fosse às redes sociais, né, e falasse. Veio uma patrola com emendas do Afonso Rans. Beleza? E a outra patrola está onde? Aquela que ficou mais de um ano parada, que foi motivo de trazer torta aqui. Onde está? Está trabalhando aonde? Onde está essa patrola? Se puderem me informar, porque no município de IP não está, e não está nem próximo ao município de IP. Dar os parabéns novamente ao deputado Afonso pela iniciativa da emenda parlamentar para a pavimentação. Quem vai aqui a São Valentim, mas eu quero dizer alto e bom tom, essa pessoa que me procurou e disse que não estava sendo feito a pavimentação da estrada de IP a São Valentim porque os vereadores não aprovaram. Então eu vou dizer assim, ó, nunca entrou nenhum projeto aqui nessa casa para esse objetivo. Tá? Então, Sua Excelência, o senhor pode cobrar desse mentiroso, desse falta de caráter, que é essa palavra certa, que passou a informação, que 2 vezes já veio para a Câmara e os vereadores não aprovaram. Isso é a nossa administração. Né? Se não consegue fazer, não coloque a culpa nos vereadores. Nunca veio, até o momento, um projeto para pavimentação até São Valentim. E imagina se nós iríamos votar contra. Uma vergonha. Mas dá os parabéns, né, aos colonos e motoristas. Eu não tenho dúvida nenhuma
que vai ser a salvação, o agronegócio do nosso Estado, do nosso Brasil, que vai salvar, essa é a palavra certa. As despesas estão sendo muitas por causa da pandemia, os roubos estão sendo muito maiores, mas quem vai alavancar, quem vai salvar a nossa região, sem dúvida nenhuma, é nosso agronegócio, é nosso colono e o nosso motorista levando essas produções. Nobre colega Bilu, Pepe, falaram do governador, os aumentos que o governador está querendo colocar aí, além do vinho e de outras coisas, o maior absurdo está sendo, eu não acredito que passe, mas em todos os casos, o IPVA, aumentando a alíquota e aumentando o prazo de 20 para 40 anos. Mas de 20 para 25, de 20 para 30, de 20 para 40 é uma vergonha, né? Eu tenho que usar, e volto a dizer, eu vou defender quem for, independente de partido. Eu vou criticar quem for, independente de partido. E eu vou usar as palavras do governador na campanha. Quando ele disse ao ex-governador José Ivo Sartori, eu vou usar as palavras do governador Leite. Tira a bunda da cadeira, governador, e faça alguma coisa para esse Estado. Tira a bunda da cadeira e faça alguma coisa pela saúde de verdade. E não tirar dinheiro da saúde para pagar outras coisas. Ou o senhor acha que aqui na Câmara de Vereadores de IP a gente não sabe dessas falcatruas? Não é por nada que a Polícia Federal está investigando. Eu queria dar os parabéns do fundo do coração. E nós, legisladores, e nós, representantes do povo, nós temos que dar aos agricultores, que eu repito, vai ser a salvação do agronegócio, vai ser a salvação do nosso Estado. Aos motoristas que transportam toda essa produção. A todos, independentes, diretamente e indiretamente, da saúde. Aos professores, que eu vejo o trabalho em dobro que estão fazendo, e da segurança pública. Era isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Na ordem do dia, projetos de lei número 002, 003, 004 de 2020, de origem do Poder Legislativo. A secretária faz a leitura. Projeto de lei número 002 de 2020. Dispõe sobre a fixação de subsídio mensal do prefeito e do vice-prefeito do município de IP para o quadriênio 2021-2024 e dá outras providências. Projeto de lei número 003 de 2020. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais de IP para o quadriênio de 2021-2024. E projeto de lei número 004 de 2020 dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de IP para a legislatura 2021-2024 e dá outras providências. Lê a justificativa? Acho que não é necessário. Obrigado, vereadora Gislaine. Convido então o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação dos relatórios da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças e Saúde. Parecer número 021 de 2020. Projeto de lei 002 de 2020. Iniciativa do Poder Legislativo. Emenda. Dispõe sobre a fixação de subsídio mensal do prefeito e do vice-prefeito do município de IP para o quadriênio de 2021 a 2024 e da outras providências. Em análise ao projeto, verifica-se que
que o mesmo atende determinações constitucionais que prevê que os subsídios para os agentes públicos será fixado pela Câmara de Vereadores em cada legislatura, para o subsequente. De igual forma, a emenda constitucional número 19 de 1998 determina que a fixação ocorra por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal. O subsídio do prefeito municipal e vice-prefeito de nosso município do quadriênio 2021 a 2024 será fixado em R$ 14.054,30 para o prefeito municipal. O subsídio do vice-prefeito, caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de secretário do município. O cargo de comissão perceberá um subsídio mensal no valor de R$ 7.027,14. Não exercendo atividades administrativas permanentes junto à administração, receberá um subsídio mensal no valor igual a R$ 3.513,57. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela dotação própria consignadas à Lei Orgânica Anual, a LOA. Após a devida análise, os membros da comissão entenderam que o projeto de lei número 002 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional e regimental. Assim, diante do exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 002 de 2020. Seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 23 de junho de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 022 de 2020. Projeto de Lei número 003 de 2020. Iniciativa do Poder Legislativo. Ementa. Dispõe sobre a fixação de subsídio mensal dos secretários municipais de IP para o quadriênio de 2021 a 2024. Em análise ao projeto, verifica-se que o mesmo atende determinações constitucionais, que prevê que os subsídios para agentes políticos serão fixados pela Câmara de Vereadores em cada legislatura para o subsequente. De igual forma, a Emenda Constitucional 19 de 1998 determina que a fixação ocorra pela lei específica de iniciativa da Câmara Municipal. Assim, o subsídio dos secretários municipais mensais para o quadriênio 2021 a 2024 será no valor de R$ 6.111,21. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela dotação própria consignadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Após as devidas análises, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 003 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional e regimental. Assim, diante ao exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 003 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 21 de julho de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini,
Secretário Relator. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 023 de 2020. Projeto de Lei número 004 de 2020. Iniciativa do Poder Legislativo. Emenda. Dispõe sobre subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de IP para a legislatura 2021 a 2024 e da outras providências. Em análise ao projeto, verifica-se que o mesmo atende determinações constitucionais que prevê que os subsídios para agentes políticos serão fixados pela Câmara de Vereadores em cada legislatura para o subsequente. De igual forma, a Emenda Constitucional número 19 de 1998 determinou que a fixação ocorra pela lei específica de iniciativa da Câmara Municipal. Assim, o subsídio dos vereadores de IP da legislatura 2021 a 2024 será mensalmente de R$ 2.913,46. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores receberá verba de representação de R$ 1.456,46. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela dotação própria consignada da Lei Orgânica Anual, a LOA. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 004 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional e regimental. Assim, diante do exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 004 de 2020. Seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, 21 de julho de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Eu só queria, presidente, foi lido aqui o parecer número 021 de 2020, a data é de 23 de junho de 2020. É o que está aqui, mas é 23 de julho de 2020. Era isso, presidente. Obrigada, vereador Paulo. Nesse momento, abrimos o espaço para a discussão dos projetos de lei número 02, 03, 04 de 2020. A palavra está à disposição da mesa diretora. Colegas vereadores, quem nos acompanha, então, ouvindo a opinião dos colegas, né, no grupo dos vereadores, achamos, então, por bem, né, devido aí à situação econômica que nós estamos vivenciando, que esses subsídios eles vão ficar, né, vão continuar com os valores de hoje. Né, então, não vai haver aumento, né, em consideração aí a situação econômica que a gente está passando, em consideração as finanças públicas, que nós sabemos que vai sofrer aí também as consequências dessa pandemia, em respeito aos nossos cidadãos, que também vão passar por muita dificuldade, muitos perdendo emprego, muitos em situação, né, já de vulnerabilidade. Então, não nada mais justo do que manter, então, esses valores, né, por mais 4 anos. Também gostaria para que as pessoas compreendam em casa que esses valores são os valores sem o desconto, né? Depois tem a questão da contribuição, então ele tira um pouquinho desses valores. Esses valores eles foram fixados já sem aumento real, já são 8 anos, com esse ano agora vão formar já 8 anos sem aumento real nos subsídios de prefeito, de vice, de secretários e de vereadores. Então, daqui a 4 anos, esperamos que a situação possa estar melhor, né, que os nossos cidadãos possam estar aí vivenciando também momentos melhores, né, vamos sair dessa crise, para que todos possam aí melhorar a situação
desses valores aí, dos salários também dos servidores, que inclusive estarão congelados, né, até o final de 2021, até 31 de dezembro, e todos. Então, nós aqui da Câmara, mais do que justo que continuemos, né, dessa forma. Muitos questionam por que não reduzir esses valores. Esses valores aí, eles foram aumentados em um determinado ano, não tenho certeza se foi em 2012 ali, porque, assim, para se contratar médicos, né, nós precisaríamos aumentar o valor aí do executivo, porque eu não tenho bem certeza, vereador Valdir, que há mais tempo está aí, que ninguém poderia tipo, ganhar mais que o prefeito, no caso. E aí, para se conseguir uma contratação de médicos, que, aliás, a gente já tem uma dificuldade muito grande, né, foi elevado esse valor aí dos salários de prefeito. Então, se a gente reduzisse, teria que, consequentemente, reduzir esses valores também. E aí a gente correria mais dificuldade ainda de se contratar médicos para suprir aí as necessidades da nossa saúde. Hoje já é difícil, né? A gente aqui, quantos contratos que a gente já foi aprovado, quantos concursos foram feitos e a gente não consegue, né? Médicos que se fixem aqui no nosso município, principalmente por ser 40 horas. Né? A gente sabe que é necessário essas 40 horas por causa dos programas da família e tal, mas para que as pessoas de casa entendam, então, o porquê da gente estar continuar mantendo esses valores, os subsídios tanto de salários de prefeitos, de vice, de vereadores e secretários. Gostaria também de pedir, né, aí a opinião de todos os colegas, a aprovação, né, desses projetos de lei, e deixo aí à disposição, se alguém mais quiser comentar sobre o assunto. Não sei se a vereadora, como membro da mesa diretora, gostaria de falar, se manifestar. Depois eu deixo aberto, então, para os colegas. Obrigada, presidenta Rosane. Bom, a gente já tinha se manifestado algumas sessões atrás, inclusive junto com o vereador Luiz Carlos, encaminhei uma indicação aqui para a mesa diretora, pedindo para que isso acontecesse, pedindo para que na hora de avaliar essa situação do reajuste, que se pensasse na situação como um todo que nós estamos passando hoje e que não se concedesse o aumento para nenhuma dessas classes que nós estamos indicando hoje. Bem, nós até defendemos, junto com o vereador Luiz Carlos, nós defendíamos naquela indicação da possibilidade de não só não conceder o aumento, mas de reduzir os salários. E numa unanimidade, né, numa conversa com todos os outros vereadores, que todos entenderam que seria por bem a gente não mexer nisso, né? Até porque a gente não sabe se na próxima legislatura nós vamos estar aqui, né? Quem ocupará essas cadeiras. Então, a gente deixa a responsabilidade para quem assumir posteriormente a nós. A gente está fazendo a nossa parte, né, de não conceder o aumento, mas a gente também deixa a responsabilidade para os próximos legisladores para que eles estipulem, então, o que for melhor para o município naquele momento. Fico muito feliz de a gente estar dando esse passo hoje, de não estar concedendo o aumento. Tenho certeza que esse valor vai ser muito importante para os cofres públicos, vai sobrar, vai ter um fôlego, né, para ajudar nas necessidades mais, diria assim, especiais do município, que a gente sabe que nós vamos passar. Então, era isso que eu tinha a contribuir nesse momento. Agradecer a compreensão de todos os vereadores, que quando a presidenta conversou com nós no grupo, todos também, né, tiveram essa mesma vontade de não aumentar os salários. Assim. Então, acho que foi um ponto positivo para nós, mostra que nós estamos pensando no bem do nosso município e não só no nosso próprio umbigo. Então, era isso que eu tinha para dizer nesse momento. Agradecer a colaboração de todos e espero que a gente possa aprovar esse projeto nessa noite. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Gislaine. Mais algum vereador? Vereador Valdir? Muito obrigado, minha colega presidente, meus colegas vereadores e vereadora, comunidade que ainda nos prestigia. Esse projeto que é um projeto muito importante, porque a Carta Maior, ela garante e ela praticamente conduz que seja apreciado de 4 em 4 anos o projeto.
E tão importante quanto foi o que as colegas acabaram de colocar para a comunidade e para os colegas vereadores. A unanimidade julgou não só não aumentar, como necessário, nesse momento, que não houvesse aumento. É óbvio que critérios técnicos, como bem colocado pela nossa presidente, que é a questão do teto máximo do prefeito aliado a profissionais, principalmente de nível superior, e principalmente na área da medicina, que é justo que até por passarem mais anos, mais tempo de faculdade, por investirem mais na formação, que é uma das faculdades mais caras, a medicina, né? E também, muitas vezes, pela escassez, é o mercado que não tem quase profissionais ociosos, até pela dificuldade de entrar numa universidade federal, muitas vezes, e cursar, né, o curso em questão. Então, foi muito importante a decisão da unanimidade manter, para não ter um problema até constitucional depois, né? E também vivendo um momento difícil e que está transparente, né, a todos, que é a questão econômica, né, que vive o país, vivem os estados, os municípios, né? Então, é bem importante, como esta casa julgou necessária, colocada primeiramente aqui, há 2 ou 3 anos atrás, votar a criação do CRAS e que hoje mereceu aqui uma moção. Foi importante o Executivo ter encaminhado aquele projeto para cá, porque era uma necessidade. Como é importante nós agora fazer jus ao projeto e manter os salários. Ninguém vai ter aumento para na próxima legislatura, bem como também ao Executivo Municipal. Então, acho que a casa está de parabéns e foi decidido com maturidade, né? Isso em respeito à população do município de Ipê. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valdir. Mais algum vereador? Vereador Ivar? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Só para, seguindo a mesma linha também, né, eu concordo plenamente, já tem meu voto esse projeto, porque as dificuldades que todo mundo está passando, é quase impossível dar aumento. E também eu acho, presidente, que seria até uma injustiça a gente baixar o salário dos próximos vereadores, porque a gente não sabe quem. Aí eles vão dizer, não, eles se aproveitaram, agora a próxima vai perder ganho. Então, eu acho que ficando assim, em 4 anos, a gente ainda vai ter um salário bom, né? E acredito também que muitos que estão aqui, vereadores, não estão aqui por um salário. Então, eu acho que isso fica muito, muito, muito bom, muito perfeito assim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Creio que esse projeto ele é muito importante, ele é necessário e ele é justo. Por tudo que já foi falado, pela baixa na arrecadação, pela pandemia, sabendo que mais de 80% da arrecadação do nosso município ela vem da agricultura e sabendo que neste ano reduziu bastante a arrecadação da agricultura, os trabalhadores urbanos não estão tendo aumento, os funcionários públicos estaduais, que tem muitos aqui no nosso município, estão com congelamento de salário. E bem lembrado, vereadora Gislaine, nós fizemos no dia 22 de maio a indicação número 022 de 2020, que ela indicava a mesa diretora, então, que tivesse isso, e parabenizar a mesa diretora, parabenizar a vereadora Gislaine, a vereadora Rosane, por ter acolhido, então, esta indicação. Creio que também isso tem ajudado, e a todos os vereadores, por nós ter esta sensibilidade necessária. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum? Vereador Paulo? Só para contribuir, e já estava aqui até escrito para não ser repetitivo, né? Seria uma incoerência nossa, e eu seria a favor, e sei que tem outros vereadores aqui que seria a favor também de baixar os salários. Mas seria, sem dúvida nenhuma, uma incoerência, sabendo que alguns
de nós nem sequer vai concorrer. Outros poderão se eleger ou não. Né? Então, seria fácil, né? Nós não vamos concorrer, baixar o salário. Então, seria realmente uma incoerência e, né, ficaria marcado aqui na Câmara de Vereadores e não seria bom para nenhum de nós. Mas eu seria a favor, e sei que tem mais vereadores aqui, em baixar o salário. Eu só queria deixar assim bem claro que a população ainda não entende. Nós, vereadores, não temos 13º e não estamos reivindicando, só para deixar esclarecida a população. A gente tem direito ao recesso, todos os anos a gente tem 30 dias de recesso, mas nesses 7 anos que eu estou aqui, todos os recessos a gente trabalhou igualmente. Ou mais. Né? Então, para dizer que existe sim na lei o recesso, mas a gente continua trabalhando normalmente. E nas sessões extraordinárias, os vereadores não recebem nada. Então, nem as solenes, isso é verdade. Obrigado, vereadora. E o contrário do prefeito e vice-prefeito. Eles recebem, sim, 13º. Né? Então, nós poderíamos até mexer nesses valores, em vez de dar o 13º, fazer o recesso. Uma vez o prefeito, uma vez o vice, o município ia andar normalmente. Né? Então, só para deixar esclarecido, os vereadores não recebem 13º, não recebem sessões extraordinárias e nem solenes, ao contrário do que acontece com prefeito e vice-prefeito. O que nós precisamos, sim, urgentemente, é uma reforma política. Isso nós precisamos, sem dúvida nenhuma. O maior problema, e nós, da Câmara de Vereadores, já estamos contribuindo para o ano que vem, atinge já esse ano, em algumas modalidades, essa crise que está para vir, mas ela vai atingir mais fortemente, principalmente a arrecadação a partir do ano que vem. Ali sim nós vamos sentir. Então a Câmara de Vereadores de IP está fazendo a sua parte. E se nós for olhar e somar nos 4 anos, já é uma boa contribuição que a Câmara está fazendo. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Bem lembrado essa questão aí do 10º, né? Nós, vereadores, não temos. Temos o recesso, mas como o recesso é em janeiro, e janeiro é a data, né, da reposição salarial dos servidores, e a gente não poderia deixar de trabalhar, né, de fazer nosso trabalho, para estar aí votando os projetos. Então, a gente sempre contribui, sempre contribuiu. Agradeço também todos os colegas vereadores, sempre que solicitado, né, no nosso grupo ali, todos acompanham e manifestam, então, as suas opiniões, que é importante no momento que tu vai fazer um projeto tão importante quanto esses, não poderia fazer sem ouvir, então, a opinião de todos os colegas. Eu agradeço mesmo a todos. Mais algum vereador? Encerrada, então, a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis aos projetos de lei número 02, 03 e 04 de 2020, permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Os projetos de lei número 02, 03 e 04 de 2020 foram aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 019 de 2020, de origem do Poder Executivo. A secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 019 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$ 118.646,97 e dá outras providências. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do relatório da comissão.
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 024 de 2020. Projeto de Lei número 019 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$ 118.646,97 e da outras providências. O projeto de lei, ora apresentado, tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir crédito adicional especial até o limite de R$ 118.646,97 no orçamento corrente. Ou seja, trata-se de autorização de despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 019 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Assim, diante ao exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 019 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 21 de julho de 2020. Vereadora Gislaine Zilhoto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos espaço para a discussão do projeto de lei número 019 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Então, presidente, esse projeto, ele é simples, né? A gente sabe que a partir do dia 10 de junho, naquele projeto 15 que foi votado, e a gente sabe que essa lei é uma lei federal, que ela está contando desde o mês de novembro. Então, esse projeto, ele autoriza o Poder Executivo a devolver ao Fundo de Previdência do município esse valor de R$ 118.646. Só que a diferença aqui, ele vai devolver R$ 91.909,48. E esse outro restante vai ficar em caixa, né? No caso do município tiver que abrir outras rúbricas com outras despesas, mas sempre nesse sentido do funcionalismo público, já tem o caixa para pagar. Então, era isso. Eu gostaria de pedir a todos os colegas vereadores e vereadoras que aprovassem o projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador? Encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 019 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 019 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020 de 2020, de origem do Poder Executivo, a secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 020 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar até o limite de R$ 74.000 e dá outras providências. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 025 de 2020. Projeto de lei número 020 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Autoriza ao Poder Executivo a abrir no orçamento corrente crédito adicional suplementar até o limite de R$ 74.000 e da outras providências. O projeto de lei, ora apresentado, tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir créditos adicionais suplementar até o limite de R$ 74.000 no orçamento corrente. Ou seja, trata-se de autorização de despesas insuficientes dotadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Em análise ao presente, a autorização pleiteada encontra-se
encontrada em amparo da legislação aplicada à espécie. Assim, diante do exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 020 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 21 de julho de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. Vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 020 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Presidente, esse orçamento também de R$74 mil, né, são despesas que existem no orçamento para colocar, para que possam pagar essas despesas, que seriam também com funcionários públicos. Antes desse projeto, do projeto número 15, essas despesas eram o fundo que pagava. Hoje é o município quem tem que pagar. Então, seriam aqui despesas com... Só um pouquinho com despesa com auxílio doença, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão. Então, são despesas que hoje cabem ao município. Por isso, tem que abrir esse orçamento para que o município fique em dia também com essas dívidas. Então, pedir também aos colegas vereadores e vereadoras que também aprovem esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivar. Mais algum vereador? Encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 020 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. O projeto de lei número 020 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais. Vereadora Alessir? Eu também não falo. Vereadora Rosana? Eu falo. Ivar? Obrigado. Bilu? Didio? Valdir? E Paulo? Quantos? São 4, eu acho. Não. 1, 2, 3, 4. Eu na verdade, só faltou dar uma 30. 30 dividido por 4. Se fosse 5, 4 vezes 8. É uns 7. Vou cronometrar no seu pouquinho ar, menos, então. mas não, eu da minha parte. Pode ser 5 cada um? Nem eu, da minha parte também não. Tá, então eu vou colocar de 5, pode ser? Para fazer meu posicionamento, então eu vou ter que passar para a vereadora Gislaine. Recebo e já lhe devolvo a palavra. Obrigada, vereadora. Pessoal, eu acabei antes, na hora da minha fala, esquecendo uma coisa que seria importante. Esse ano a gente passou por uma situação, né, dessa questão da pandemia, muitas das sessões solenes importantes que a gente teve que acabar adiando, né? E temos também, agora dia 25 seria o Dia da Paz, que era feito um trabalho bem interessante com as escolas, a participação da comunidade, e a gente acabou, né, devido aí à questão da pandemia, as aulas não estarem sendo o ritmo das coisas, né, não estarem dentro da normalidade. Então, esse projeto de lei é de autoria da Paz, é da autoria da vereadora Rita Márcia da Fonseca Secato. Então, mesmo que a gente não faça sessão solene, eu desejo aí uma paz a todos, que a paz venha através da saúde, ter uma vida melhor para todos aí, que esse ano eu acho que seria o tema principal, seria a questão da saúde, que é o que mais tem nos afetado. Era essas só as minhas palavras que eu não pude me expressar anteriormente. Obrigada. Obrigada, vereadora Rosane, e lhe devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislaine. O próximo, então, é o vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Também lembrar, como nós falamos do Dia do Agricultor, do motorista, que sempre o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e a Cresol celebravam numa das comunidades
esta importante data do Dia do Agricultor e do Motorista, e neste ano vai ser celebrado com uma missa aqui na Igreja Matriz e transmitida pela Rádio Solares, então, que todos que queiram possam estar acompanhando. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador Valdir. Muito obrigado, presidente. Na verdade, aproveitar aqui, esse é um espaço que só se trata temas da sessão, né? E como tornou o tema da sessão, eu, no meio da sessão, não tive tempo hábil para prestar também, me solidarizar aos colegas na homenagem ao colono, né, o motorista, né? A gente sabe que o agricultor, hoje, ele tem várias denominações, mas eu digo que eles são os grandes responsáveis, como foi mencionado aqui pelos colegas, pela salvação do nosso país. E quando eu falo no agricultor, eu estendo a minha fala ao agronegócio. O agro segurou muito em pé, seja na criação, na produção de carne, de aves, de suínos, de bovinos, né, que temos vários aqui integrados e produtores que têm um trabalho muito grande no cuidado com os seus animais, seja na produção do leite, né, seja na produção dos grãos, dos cereais, enfim, da fruticultura, vereador Ivar, vereador Alecir, transporta o leite, né, de alguns dos nossos produtores. Então, a gente tem, na verdade, assim, que fazer uma menção, né, e eu proponho aos colegas, então, uma moção de congratulações a ser, mesmo que ela fique aqui nesta casa, ou ser entregue para quem represente, né, talvez seja uma forma de gratidão nossa, como falou o vereador Luiz Carlos. Não é possível fazer aquela confraternização, claro que ela vem num ritual religioso, né? Mas ela será feita de qualquer forma, a homenagem, mas também que a gente pudesse dirigir uma moção, seja o Sindicato dos Trabalhadores, por exemplo, a Associação dos Motoristas, pela passagem, né, do colono e do motorista, né? Eu digo sempre, e aqui no município de IP, eu adotei a IP há mais de 24 anos que eu estou no município, adotei como meu município, né? E graças a Deus pelas oportunidades que tive e a aproveitar, pude contribuir muito, né? Para o crescimento da nossa cidade também, começando como agricultor, na Capela de São Valentim, né? Onde a gente trabalhou na propriedade dos meus queridos amigos e que eu respeito muito, da família Salvador, né? O saudoso Luiz Salvador, né? A dona Celeste, né, como a gente tinha ela como uma mãe, e também os dois filhos que têm o mercado em Caxias e o Adelar, que hoje está em Fortaleza, trabalhando por lá. Então, eu comecei como agricultor aqui no município, assim como comecei como filho de agricultor no município de Cacique Doble. Então, o carinho é muito grande. E o transporte, eu fico observando muitas vezes quando alguém em uma viagem fica atrás de um caminhão e começa a ficar bravo, dá sinal de luz ou buzinando. O que seria de nós sem o transporte, sem o motorista, né? É muito importante essas duas categorias, assim como todas as demais que no decorrer do ano legislativo são mencionadas aqui. Então, a minha fala final é a minha homenagem ao colono, ao motorista, e as pessoas que, através desta dedicação, proporcionam a todos nós uma condição de vida melhor. Muito obrigado. Obrigada, vereador Valdir. Vereador Paulo. Só um pouquinho. Queria saudar aos que corajosamente, né, continuam nos prestigiando pelas redes sociais. Eu só queria deixar assim bem claro aqui, para não deixar dúvida, eu não compactuo e não concordo com decretos e decisões do governo estadual e municipal, independente de partido. Tem algumas coisas aqui que estão sendo feitas, independente de partido, que eu não concordo. Principalmente do governo estadual, por ser do meu partido, e a gente nem voz tem, mas tudo bem.
Queria dar os parabéns a todos os vereadores, à mesa diretora, por esse projeto legislativo número 02, 03 e 04. Sei que foi amplamente divulgado e concordado num grupo que a gente tem nas redes sociais, que é o meio que a gente tem de se manifestar. Então, quero dar os parabéns à mesa diretora pelo projeto e a todos os vereadores por unanimidade concordar com esse projeto e não aumento, principalmente o nosso, porque tu não aumentar dos outros é fácil, né? O querer diminuir dos outros é fácil. Agora, quando bate no nosso bolso e essa casa tem uma atitude dessa, tem que dar os parabéns a todos os vereadores, independente de partido. Era esse minha presidente, e muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, vereador. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão.